Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus, mais um texto. E a minha oração, o desejo sincero do meu coração, é que a sua vida seja desafiada, restaurada, impactada e curada pelo poder da palavra do nosso Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Leremos os versículos de 1 a 10. E o tema da nossa reflexão é o seguinte: não caminhamos para o fim, mas caminhamos para o céu. Segundo aos Coríntios 5, versículos de 1 a 10, diz assim, meus queridos: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Meus amados, no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala de um corpo físico, mas também de um espírito renovado. Ele fala de um presente doloroso, semelhante ao que nós estamos passando nesses dias. Mas o apóstolo também fala de um futuro glorioso. E ele fala de coisas visíveis e temporais, mas ele fala de coisas invisíveis e eternas. E nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele afirma que a morte não é o fim da linha. Para os salvos em Cristo, a morte não é a estação final, porque a estação final é o céu que Jesus preparou para os seus filhos. E o apóstolo também, ele fala da morte, mas ele fala da ressurreição do corpo físico, do nosso corpo físico, como uma tenda temporária. E o apóstolo fala também de um corpo espiritual, como um edifício permanente. E nesse texto que nós acabamos de ler,
Esse texto é rico, ele é confortante, esse texto é animador, encorajador para os momentos que você e eu estamos atravessando nesses dias de lutas, nesses dias de dificuldades, de angústia, mas cremos na certeza de que o nosso Deus está conosco e Ele vai nos dar a vitória final. E eu quero ver aqui nesse texto algumas verdades que com certeza nos ajudará a vencermos essa tempestade. E a primeira coisa que nós precisamos ter é uma convicção evidente. Versículo 1: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício nos céus. E na linguagem de hoje esse texto é interessante. Nós sabemos quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo, aqui na terra, Deus nos dará para morarmos uma casa no céu, casa feita por Deus, e ela durará para sempre. Tabernáculo vem do grego skene e significa barraca, tenda, cabana, uma estrutura móvel aonde nós permanecemos por alguns dias. E Moisés, ele afirma que a nossa vida, ela dura em média 70 a 80 anos. O que passar disso é cansaço e enfado. O povo de Deus no deserto habitava em tendas. Os soldados, quando vão à guerra, eles habitam em tendas. Os beduínos também, todos eles habitam em tendas. A conotação aqui, meus queridos, é de algo temporário, passageiro, transitório, pouco tempo. Você já deve ter acampado. Você arma a barraca no primeiro dia pela manhã e no último dia, ao entardecer, você vai lá e desarma a barraca, enrola, coloca no seu carro e leva para a sua casa. E a conotação aqui é de algo temporário. Meus amados, o nosso corpo é frágil, o nosso corpo é fraco, o nosso corpo é debilitado, é limitado, o nosso corpo está sujeito a enfermidades, como nós temos visto nesses dias, nesses meses. Já o edifício, a casa que Deus preparou no céu para nós, é uma casa permanente, duradoura e eterna. O nosso corpo, após a ressurreição, ele será glorioso, será incorruptível. O nosso corpo será poderoso, celestial e espiritual. Tenda é apenas uma morada provisória para nós que somos viajantes aqui nessa terra. Aqui nesse planeta nós somos peregrinos, nós somos forasteiros neste mundo, como diz o hino. Mas hoje nós caminhamos pelos desertos da vida, numa tenda provisória. Mas há um edifício permanente, preparado para a nossa alma sedenta e cansada. Quando partirmos dessa terra, nós mudaremos do que é temporário para o permanente. Mudaremos de uma barraca para uma casa permanente no céu. Plotino, filósofo grego do 3º século, ele sentia vergonha do seu corpo. Epíteto,
também filósofo grego, ele dizia o mesmo. Ele dizia assim: tu és uma pobre alma que deve carregar um cadáver. Sêneca, ele afirmava: eu sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente eu sou escravo do meu corpo. Graças a Deus, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele se distancia, ele refuta, ele confronta a filosofia grega e os seus filósofos. E esses consideram o corpo um peso morto. Para Paulo, a morte é uma mudança de um corpo de fraqueza para um corpo de poder. Para Paulo, meus queridos, a morte é de um corpo temporário para um corpo permanente, de um corpo terreno para um corpo celestial, de um corpo mortal para um corpo imortal, e de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Olha, nós podemos afirmar com toda segurança que a nossa esperança está nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 42. E diz assim: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, mas ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. E ele arremata no versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra do Senhor Jesus Cristo: tragada foi a morte pela vitória. Amados, um dia nós precisaremos afrouxar as estacas da nossa barraca e levantar acampamento. E para Paulo, a morte é apenas uma mudança de endereço. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Meus queridos, um dia nós vamos mudar dessa tenda frágil, desse corpo limitado, dessa tenda temporária, para uma mansão celestial no céu que Jesus preparou para os seus filhos. Hoje, nós nos deparamos com pedras e espinhos no nosso caminho, mas no céu nós pisaremos em ruas de ouro, e essa é a nossa esperança. Mas tem aí, queridos, um segundo requisito que nós precisamos ter para sermos vitoriosos nesses tempos difíceis. E o segundo aqui é um lamento profundo. Olha o que diz aí no versículo 2: e por isso, neste tabernáculo gememos. Gemer é o mesmo que exprimir uma dor. Quantos estão sentindo dores nesses dias? Gemer é o mesmo que sofrer, padecer, soltar lamentos, gritar. Esse verbo gemer, gritar, foi usado pelo povo de Deus lá no Egito. Ouvindo o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O nosso corpo físico está sujeito a doenças, à velhice, à fraqueza, à dor, ao desconforto, ao sofrimento e até ao luto. Salmo de número 142.
um dos mais bonitos, um dos que eu mais gosto. É uma bela poesia. E esse salmo não foi escrito no palácio, num momento de deleite, de desfrute do rei Davi, mas foi escrito quando ele estava foragido em uma caverna. Davi, meus queridos, ele gemia, ele queixava, ele suspirava, ele clamava, ele suplicava, angustiado diante de Deus. E ele dizia: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, apresento a minha queixa ao Senhor, expondo a minha tribulação. Esmorece o meu espírito, o Senhor conhece a minha vereda, ninguém se interessa por mim, armam armadilhas contra mim. A ti, Senhor, eu clamo, atende, meu Deus, o meu clamor. É um gemido angustiante. Tira, Senhor, a nossa alma do cárcere. Quantos estão nesses dias encarcerados fisicamente e também espiritualmente? Mas o apóstolo Paulo nos conforta em Romanos 8, 26, quando ele afirma: também o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Já aconteceu, meu querido irmão, minha irmã, com você? Às vezes a gente está sem forças para orar, para louvar, mas graças a Deus, observe a presença da Trindade no nosso sofrimento. E nesses dias, queridos, nesses meses, creia que a Trindade está presente na sua vida, ao seu lado. Jesus Cristo, ele prometeu que ele estaria e ele está conosco. O Espírito Santo nos consola e intercede por nós junto a Deus. Aqui não é o céu, aqui não é o paraíso. Nossos olhos transbordam de lágrimas. Em nossa vida, os nossos pés se ferem com espinhos. Nessa vida nós encontramos pedras que são como um obstáculo na nossa vida, impedindo de prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada de vida. Durante a nossa peregrinação, aqui nessa terra, nós enfrentamos a dor, o luto. Nós sentimos a saudade dolorosa daqueles que amamos, daqueles que partiram dessa vida. Nós anelamos, nós aspiramos, nós desejamos intensamente a pátria celestial. Um dia, meus amados, nós estaremos face a face com o nosso eterno, suficiente e exclusivo Salvador de nossas vidas. Eu quero encerrar essa breve reflexão citando o versículo de número 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o mal ou o bem que tiver feito por meio do corpo. Meus queridos, bema é a palavra grega para tribunal e significa assento, plataforma, tribuna ou degrau. Era onde os magistrados faziam os seus discursos e comunicavam as suas decisões. E o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem os tribunais daquela época, e por essa razão ele usa a expressão tribunal nas cartas de Romanos e de Coríntios. Enfrentar um juiz humano é diferente de estar diante do juiz de toda a humanidade. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Jesus. E ele já estabeleceu os padrões.
Jesus mesmo já estabeleceu as regras e ele será o justo juiz. E a nossa base bíblica está em Atos capítulo 17. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem, que é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João, ele afirma, e lhe deu autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, o juiz, sem dúvida, será o Senhor Jesus Cristo. Nossas palavras, nossas ações, nossas omissões, nossos pensamentos serão julgados. Por fim, meus amados, Bema era o lugar também onde se distribuía os prêmios aos vencedores dos Jogos Olímpicos. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo, mesmo nas situações adversas. Nós somos vencedores. A nossa convicção, ela está alicerçada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda de Jesus. Eu amo a vinda de Jesus, e a minha oração é para que você também ame ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar os salvos. E em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus Cristo prometeu aos que o amam. E naquele dia glorioso, Jesus dirá a você e a mim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça nesses dias de tribulação, de angústia, de dor e até de luto para alguns. Mas creia firmemente que o Senhor Jesus Cristo nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.